Você é um cara conhecido por ter defendido alguns casos bem difundidos na mídia, né? Sim. Não sei se você pode falar, eu acho Não, que... pode falar eu sim, acho que a gente já pode é de notório conhecimento popular aí. Não tem Foi mais... o caso de Yuri, o Yuri Sheik, Yuri Abraão. Como foi pegar esse caso e entender, defender um caso... Como é defender um caso público? Para começar, a primeira pergunta. Como é um caso que é noticiado na Bahia toda, muito famoso. Como é ser um advogado que está nesse processo, né? Assim, trabalhar nesse caso em específico, é um caso que eu acho que todo advogado assim, precisa ter um na sua vida, porque é uma situação em que você evolui muito como profissional. Eu vejo alguns colegas que querem muito se promover. Eu não estou dizendo que é certo nem que é errado, mas eles fazem a todo custo isso como um trampolim e perdem a noção do que é ser o advogado. Eu poderia ter explorado isso de forma mais maçante, mais massiva. Mais comercial. Por exemplo, o que eu estou lhe dizendo isso? Eu vou chegar no X da questão. Eu dei milhões de entrevistas. Eu fui assediado milhões de vezes para ter mais assunto, para poder falar. Fale isso e aquilo. Eu não vou falar. Porque, em primeiro lugar, para mim, está a defesa do meu cliente. Com certeza. Não pode prejudicar a defesa do cliente. Você entende? Claro. Então, muitas vezes, muitos links ao vivo, eu sempre falava, olha, eu só vou até aqui. Doutor, mas vamos fazer isso. Eu falei, não vou. A gente só vai até aqui. Claro. Entende? Então, às vezes, você fecha certas portas. Com certeza. Mas, em específico, o caso de Yuri, todo mundo fala, rapaz, como é que você defende isso e aquilo outro, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Entre aspas. Toda história tem três versões, a de um, de outro é a verdade. Ninguém sabe de fato, só quem tava lá pra saber. Entende? E até de quem tava lá pra saber, tem uma versão, né? Tem a sua versão. Exatamente. Tem muita história, né, velho? É complicado, eu imagino que seja complicado. Se você olha pra uma xícara do meu ângulo de visão, você tá olhando esse fato, mas tem o outro lado. Concordo plenamente. Então, aquilo que eu digo, vou ter aqui nos bastidores, posso comentar aqui? Pode, claro. E digo, até um amigo meu, nosso amigo que foi seu convidado também, vou mandar um abraço pra Digo aí. Teve a versão dele, né? Ele tava lá na hora que aconteceu. Eu vou apenas comentar esse fato para entender que, para dizer, quando você aceita um caso desse, você tem que abraçar de corpo e alma. E esquecer que existem pessoas que você gosta que pode estar envolvida. Envolvida não, né? Mas assim. Que viu, que presenciou, que tava lá na hora. Então, no meio disso tudo, eu tive que fazer meu trabalho e certas pessoas, não só ele, mas outras pessoas também que eu gosto muito. E depois eu até, olha, se você se machucou, se você se doeu... Me perdoe, mas é meu trabalho. E se tiver de novo, vou fazer de novo. E as pessoas entenderam. E o caso dele, a gente sofria muita pressão, porque você precisa demonstrar resultado, né? Muito holofote em cima de você. Exatamente. E o resultado te leva a outro patamar como advogado. Entende? Claro. Então, aquilo dali era uma pressão da gente, porque o tempo estava passando. E, teoricamente, as pessoas não sabem, porque também não é obrigação de ninguém saber e como é que funciona o trabalho A do morosidade advogado. da justiça também, né, velho? A justiça é lenta. Tem outras particularidades que também são do processo. E aí, rapaz, o cheque não vai sair, não? E aí, rapaz? E aí, pressão. Só que eu sou muito crente do nosso trabalho, né? Do meu trabalho, dos meus sócios, da nossa equipe. E eu sabia que a gente ia conseguir nesse primeiro objetivo, que fique bem claro, tá? Que era o habeas corpus. Era. E eu acho, na minha visão de advogado, que a gente já poderia ter tido esse habeas corpus concedido em outros momentos, mas não foi. Até por causa da repercussão também, eu acho, né? A mídia em cima é muito complicado, porque Sim. é um caso que envolveu muita emoção da galera de fora, muita gente que não gostava do cara, de fato. Eu nunca tive relação nenhuma com ele
batia em algumas festas, mas muita gente gostava dele, muita gente que não gostava, a mídia muito em cima, por ser Sim. duas pessoas públicas. Sim. Então eu imagino que deve ser realmente complicado para um juiz bater o martelo e dizer... E esse fato em específico era o juiz lá de Santo Antônio de Jesus. E ele estava... Eu vou dar minha opinião, claro. Eu acho que ele estava imbuído pessoalmente em prejudicar. Porque... Existia qualquer tipo de lacuna, obviamente, mas é o trabalho do juiz, talvez sim, talvez não. Eu acho que o juiz tem que se manter aqui distante entre as partes, e ele se envolvia, né? Mas, é tanto que a gente não conseguiu nada lá na vara de Santo Antônio de Jesus, e quem concedeu no processo pra gente foi o Tribunal de Justiça da Bahia, foi o desembargador em específico. Mas foi uma experiência, está sendo algo muito gratificante. É algo muito bom, como advogado, como pessoa. A gente vem aprendendo bastante. Tem que aguardar cenas dos próximos capítulos ainda. Você está confiante na absolvição? Eu tô confiante. Cada dia que passa eu fico mais ainda. E acredito que a nossa tese defensiva vai poder dar uma nova roupagem. Eu até hoje não falei e não vou falar ainda, né? Claro. O que é a visão e a realidade dos fatos para nós? É como eu te falei, as pessoas falam, rapaz, mas o cara é réu confesso e todo mundo sabe. Não, ninguém sabe o que aconteceu. E ninguém sabe, de fato. Como você falou também, né? Todo mundo pode chegar e matar, como você falou no início, né? Todo mundo pode ter um estalo. Ninguém sabe a motivação, porque eu acho que isso pesa muito também, a motivação. Sim, claro. Assim, o efeito é deletério, o efeito é prejudicial, independente da motivação. Não é nenhum mistério que a vida em específico está falando de Yuri, a vida de Yuri era uma, a vida de Yuri hoje é outra. Exato, concordo. Independente da motivação, independente do que aconteceu, o que importa, eu costumo sempre falar, o que importa é o que interessa. Mudou a vida dele? Mudou. Mudou drasticamente. Yuri era um cara benquisto por todos. Eu não gostava de Yuri, é um direito que você tem. Como ele levava a vida dele, é uma particularidade. Mas ele saiu de onde ele saiu para ser convidado a Daniel Alves, para o Paris Saint-Germain, para subir em trio, ser convidado de prefeito, ter convite para ser vereador de Salvador, isso e aquilo, você tem que tirar o chapéu pro cara. Independente se você gosta ou não. Mas isso e aquilo é um direito que você tem. Eu estou analisando os fatos desse fato para trás. Desse fato para frente, a vida dele mudou. E por que eu estou dizendo isso? Porque os efeitos de uma determinada ação, eles reverberam, acho que há de eterno, né? A vida dele mudou drasticamente. Ao longo da vida, né? É interessante estar falando isso também, Vitinho. Porque assim, pra mim, Igor, na minha visão, e eu sou seu amigo, todo mundo sabe que eu conheço o Vitor de muito tempo e a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre isso. É a primeira vez, eu acho que a gente tá até conversando sobre isso. E a gente conversou algumas coisas no off. Mas pra mim, eu acho que o cara tinha que ser preso, velho. Não é meu amigo. Não, todo mundo fala isso. Meus amigos pessoais, assim, eu tenho um grupo de amigos de infância e os meus melhores amigos falam, rapaz, eu quero mais que aconteça isso e aquilo outro. Quero o seu sucesso. Exatamente, eu tô aqui como seu amigo. Então, o seu sucesso, se seu sucesso de repente é a absolvição dele ou uma pena mais branda, não sei. Mas, na minha visão como pessoa, como ser humano, o cara que tira a vida de outra pessoa, pra mim é muito complicado. Tá ligado? Faz parte, irmão. É isso que eu falo. Isso faz parte. E aí a gente não vai brigar por causa disso. Jamais. Não tem problema. Não tem problema. Faz parte, eu vou ouvir. E aí, vida que segue. Bola pra frente. Tem até uma pergunta aqui de Matheus Rodrigues sobre o caso do Sheik. Como conseguiu pegar esse caso? Ele te procurou? Foi você que foi atrás? Como foi que rolou? É interessante essa pergunta. Assim, ó. A gente já tinha atuação em casos de mídia. Não como esse, porque eu acho que como esse são poucos, né? Esses são raros, assim, que envolvem duas pessoas públicas de fato. Entendeu? Um caso de extrema repercussão, talvez o caso da médica, talvez, acho que nem tanto assim, enfim. E as pessoas envolvidas já nos conheciam. E houve aquela sondagem, vai querer, não vai querer, os termos são esses e aquilo outro. Existiu muito folclore, né? Muito advogado querendo se promover em relação a isso daí.
Já te digo que isso aqui tudo é mentira. Existe um único advogado que estava entre nós e esse único advogado. E depois de uma conversa franca, olho no olho, ele optou por nós. Então, respondendo a Matheus, como foi? Existia uma pessoa que conhecia o nosso trabalho, nos procurou, comentou na bola de fogo ali, bicho pegando. Pau comendo, ele sendo crucificado por todo mundo na internet, televisão. E ninguém sabia onde ele estava, né? Ainda teve esse fato, né? Como é isso? Daqui a pouco você responde essa, depois já presta. E aí ninguém sabia onde ele estava. E aí, olha, é o seguinte, vamos reunir hoje, porque se fechar de noite a gente vai ter que ir lá conversar com ele. E aquela coisa, você vai... Meu Deus, vamos embora. Sentou, resolveu. Essa outra pessoa que já conhecia o nosso trabalho também. Eu, Vitor, não tinha contato com o Yuri. Não tinha relação pessoal com ele. Nenhuma. E essa pessoa que era amiga de Yuri, que já conhecia, era um admirador do meu trabalho. Sim. E deu as possibilidades para ele e falou, me traga as possibilidades, eu quero isso, vamos conversar. E foi assim que aconteceu. E foi assim que rolou. Você apresentou as possibilidades, o que ia acontecer. Foi assim. E aí ele tava foragido, não foi, velho? Ele tava foragido, assim, o termo é esse, né? Foragido é o termo que se usa. Não, ele tava foragido, sim. Quando é que você tá foragido? Você tá foragido... Quando a justiça te convoca, você não aparece. Pronto. E já tinha decretado a prisão... Já tinha decretado a prisão preventiva dele. Mas ele não foi capturado. Nós negociamos com a Polícia Civil, nós fomos na delegacia... E tudo aquilo que você viu. Inclusive, a gente não comunicou à mídia, né? Mas você sabe que vazou. E claro que sempre vai vazar, né? Essas informações, pelo menos no caso desse. E aí eu instruí ele da melhor forma possível. E ele estava muito emocionado ainda. As pessoas acabam dizendo que ele disse isso e aquilo outro. Eu particularmente não ouvi, não vejo o que ele disse. Mas você sabe, naquele momento, se ele disser um ai, vagabundo. Assassino. Ele disse isso por aquilo outro. E, então, houve tudo isso na época, né? E aí a gente acabou entregando ele e fomos trabalhar. Então, hoje ele tá livre, tá em liberdade, respondendo em liberdade. É necessário esclarecer. Inclusive, eu vi um podcast também. As pessoas estavam o tempo todo me mandando. Eu não sou consumidor desse podcast. Em que os entrevistados eram o promotor, que não é o promotor do caso. Eu não vou dizer o nome desse promotor, porque assim, eu só acho patético. Acho patético o comportamento dele. Assim, colocando o escudo do Capitão América e achando que é super-herói. Justiceiro. Eu acho patético, mas ele estava no podcast e queria dar o show dele, né? Falando uma atrocidade atrás da outra, dizendo: se ele mora em São Paulo, certamente ele deveria estar aqui assinando. O Capitão América, a prisão foi relaxada. Então, ou seja, uma ilegalidade que nós apontamos e a liberdade dele foi restabelecida de forma plena. Falando de forma mais clara, quando é concedida uma liberdade provisória, geralmente com alguma medida, né? Assinatura em cartório, tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal, nada disso foi feito para Yuri em específico. Por quê? Porque a prisão dele foi relaxada. Nós conseguimos o relaxamento dele de prisão. Ou seja, ele teve a liberdade dele completamente restabelecida. Ele não tem que voltar aqui. Ele tem que comparecer aos atos judiciais. E ainda assim nem é obrigatório, porque se ele não quiser ir para a audiência consegue sem ele. Você representa ele aqui, no caso? Eu vou estar representando justamente, a revelia corre com ele, ele não é obrigado. E isso passa uma sensação de impunidade. Para quem não entende do direito, talvez sim. É porque, como a gente falou, você luta pelos direitos. Se ele tem o direito a ter essa prisão relaxada aí, habeas corpus, ou o que seja, não entendo. Né? Ele tá em liberdade, sim, mas ele tá aguardando o andamento do processo. Ele vai ser julgado. Isso você pode ter certeza.
Daí o que vai ter no julgamento, a gente não sabe o que vai acontecer. Só o juiz sabe. Mas ele vai ser julgado. E até lá ele teve o direito de responder em liberdade. E aquela história, né? É inocente até o julgamento, né? Exato. Que até que se prove o contrário. O cara é inocente, irmão. Então, aguardar agora aí e ver o que é que vai se dar.